Sejam muito bem-vindos ao podcast Relacionamento é Coisa Séria. Eu sou Edu Baggio, jornalista e criador de conteúdo focado exclusivamente em relações amorosas. O tema de hoje é contato zero levado a sério, ou seja, quero desmistificar essa ideia de que contato zero é só não mandar mensagem no WhatsApp. Não, isso tá errado, porque contato zero é muito mais profundo do que isso. O objetivo aqui hoje é te mostrar argumentos para entender que você precisa eliminar seu ex da sua vida. Então fica ligado que nesse episódio do Relacionamento é Coisa Séria, eu vou te ensinar a fazer contato zero da forma correta para você sair do sofrimento do término do seu relacionamento. Lembrando que você pode acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é minha rede principal, e também no Instagram e no YouTube. É só me procurar pelo @edu.diálogo, repetindo, @edu.diálogo. Te vejo lá. Então vamos lá. O que é contato zero? Para você que chegou no planeta Terra hoje, para você que não conhece, nunca fez isso, é basicamente você não fazer contato com seu ex-namorado, com a sua ex-namorada depois do término do relacionamento, né? Porque vamos lembrar, um término de relacionamento é sempre difícil. As duas pessoas ficam arrasadas, ou pelo menos uma delas, geralmente quem toma um fora fica muito mal, né? Ou quem dá o fora também fica sentindo culpado, às vezes pode se arrepender, né? Então a separação é uma coisa devastadora. Inclusive o episódio 01 que eu gravei aqui, que é sobre término de relacionamento e o que fazer para superar a dor, fala bastante sobre isso, né? Então quando você termina, você fica triste, algumas pessoas ficam super deprimidas, você fica com dificuldade de comer, você fica com dificuldade de se concentrar, você fica com pensamentos ruminantes porque você fica lembrando do ex, você vai ver foto antiga, você vai ficar lendo mensagem no WhatsApp, né? Porque você está tão apegado e você conviveu com aquela pessoa por tanto tempo, mas por tanto tempo que ela já faz parte de você, né? Eu inclusive passei por um término recentemente, em abril, no começo de abril, que pra mim foi devastador, né? E foi pela primeira vez em que eu decidi fazer o contato zero, que é o que eu vou explicar pra vocês agora, né? Por que eu fiz isso? Porque eu ainda gosto muito dela, ela também gosta bastante de mim, então a gente acabou não encontrando um ponto em comum, nossa relação tava super boa, os dois apaixonados, amando, aquela coisa intensa, e a gente descobriu alguns detalhes um do outro que, enfim, falta de sintonia, planos diferentes, né? Ela tinha uma ideia de relacionamento, eu tinha outra, e não deu certo, né? E eu terminei com ela, fui eu quem terminei. E eu terminei com ela gostando bastante dela ainda, e ela também ficou bem triste com isso. Então, depois a gente terminou, na verdade foram 2 vezes, né? E aí a relação começou a entrar no que eu chamo de uma relação ioiô. O que é uma relação ioiô? Que vai e volta, né? Então a gente terminou a primeira vez, eu fui lá e falei, olha, não tô feliz, ela ficou bem triste, um pouquinho depois eu me arrependi, falei, putz, será que vai fazer mais alguma coisa? Aí voltamos, tentamos mais um pouco, não rolou, aí eu falei, não, realmente não tá fazendo sentido. E por que isso aconteceu? Porque a gente tava muito apaixonado, né? Eu ainda gosto bastante dela, tenho certeza que ela ainda gosta de mim, mas a gente continuou tendo algum contato ali, né? Eu percebi que, por exemplo, ela via todos os meus stories. Eu nesse momento, eu lembro que eu dei uma recuada, né? Depois do primeiro término, eu já dei uma recuada. Falei, não quero ficar vendo stories porque isso me deixa confuso. Só que ela continuava vendo os meus, né? Isso me deixava confuso porque eu pensava, será que ela tá interessada, será que não? Inclusive no episódio 2 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria, eu falo sobre a importância de você não stalkear o ex, tá? Se você tem dificuldades, você fica fuçando os stories do seu ex e fica visitando o perfil e tal, não faça isso, tá? Então no episódio 2 eu falo um pouquinho sobre isso, mas basicamente, resumindo, quando você fica vendo, você cria narrativas na sua cabeça. Por exemplo, essa minha ex, ela ficava vendo todos os meus stories e, cara, eu postava em 15 minutos no máximo, ela já tinha visto. E ela curtia fotos minhas, às vezes ela curtia fotos minhas de madrugada. Fica, por que ela tá curtindo? Sendo que a gente já decidiu que terminamos, né? Então isso vai te confundindo. Por quê? Por causa do apego. Ela ainda estava apegada, ela ainda estava apaixonada e eu também. Então o que eu decidi fazer? Quando a gente terminou de vez, eu resolvi entrar no que eu chamo de contato zero, que é o que eu vou falar pra vocês agora. Como que as pessoas entendem errado o contato zero? Tá? O contato zero, ele tá errado quando as pessoas apenas evitam falar pelo WhatsApp. Qual que é a parada aqui? Fala pelo WhatsApp, ok, você tá evitando contato, né? Não confunda o contato com fazer contato, tipo mandar uma mensagem. O contato que eu digo é estar próximo da pessoa. E por contato, eu quero que vocês abram a compreensão dessa palavra. Fazer contato é muito mais amplo. Você pode fazer... Quando você tá diante da pessoa, você tá fazendo contato, né? Vocês estão ali conversando. Se você manda uma carta, se você vê uma foto, você está tendo contato com essa pessoa. Você está vendo ela. Se você escuta um áudio, se você vê um vídeo de vocês, um stories, se você
tá na sua casa e você vai usar uma coberta e tem o cheiro dela, tem o cheiro dele, tem um fio de cabelo dele ali nas suas coisas, ali numa gaveta onde você guardava uma foto de vocês. Cara, tudo isso é contato. Ou seja, contato com o seu ex é você saber dele de alguma forma. Então você tem que entrar no contato zero. É muito mais radical do que apenas bloquear o WhatsApp. Tá? É muito mais amplo. E é disso que eu vou falar agora. Então, é você não ter nenhum contato com o seu ex. Primeiro ponto, né? Não ter notícias. E é muito foda, porque às vezes vai entrar muita fofoca aqui. Mas assim, fofoca numa boa. Às vezes vocês têm amigos em comum, tá? E nessas amizades, depende, vocês frequentam lugares em comuns, vocês, depende, estão na mesma faculdade, no mesmo trabalho. E o que acontece? As pessoas vêm te contar. Sabia que o seu ex já tá namorando? Você sabia que o seu ex agora vai, sei lá, ele vai se mudar pra São Paulo porque ele foi contratado pela Folha de São Paulo? Porra, que massa, eu queria ir junto. E aquilo vai ativar gatilhos dentro de você e não é muito bom. Então, o contato zero vai incluir evitar fofoca. Então, não permita que seus contatos, seus amigos em comum tragam novidades. Assim, galera, não me contem nada sobre ela. Só me digam se algum dia aconteceu alguma coisa muito grave. Tipo, falecimento, ou ela sofreu algum acidente. Se ela sofrer um risco de morte, vocês me avisem. Do contrário, não me interessa, tá? E sem amigo, e sem convívio, né? Se vocês têm amigos em comum, dê um tempo mesmo. Acho até bom. Por exemplo, vamos supor, se o seu melhor amigo também é amigo dela. Ele vai ter uma festa de aniversário. Não vá na festa, depois você convida esse amigo para um cafezinho para você poder preservar a sua saúde mental. Outra coisa sobre o contato zero que é muito importante, que é a mudança na rotina, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sempre recebo as minhas namoradas aqui em casa. Eu moro sozinho, minha casa é bacana, tá? Então eu recebo as pessoas aqui. E só nesse último relacionamento que eu me liguei, né? O que estava me incomodando. Que é o seguinte, eu morei 1 ano e meio com uma namorada aqui, tá? Daí terminei com ela em setembro do ano passado. E aí, em janeiro desse ano que eu comecei a namorar novamente. E essa minha namorada vinha até aqui em casa e passava o final de semana comigo. Assim que a gente terminou, né, eu comecei a ter crise de abstinência, de muita saudade dela e tal, porque eu sou um cara bem ansioso, bem apegado. E eu comecei a perceber que a minha casa, tudo na minha casa aqui, lembra a minha ex. Ou seja, eu não posso me curar no mesmo ambiente onde eu me feri. Vocês entendem esse conceito? Ou seja, o sofá onde a gente transava, a minha cama onde a gente transava, o chuveiro onde a gente tomava banho juntos, a cozinha onde a gente fazia comida, macarrão, cara, tudo. Até aqui no meu escritório, onde eu tô aqui gravando esse podcast pra vocês, a gente tocava violão aqui, ela cantava muito bem. Tudo isso me lembrava ela. Ou seja, a minha casa era o meu problema, era o meu apego. O que você faz? Eu comecei a mudar a decoração da minha casa. Isso faz parte do contato zero. Então, eu comprei quadros novos, troquei a decoração da parede. Tô até pensando em pintar uma das paredes da sala e fazer um verdinho pra ficar bem bonito, porque tem várias plantas na minha casa aqui, acho que vai ficar legal. Eu gosto muito de tons terrosos, tons verdes, enfim. Eu comprei algumas roupas novas, tá? Pra poder me renovar nesse espírito todo. Eu fiz um novo corte de cabelo, deixei a barba crescer, né? Eu tô frequentando agora outra academia, porque a que eu ia, não que eu fosse com ela, mas me lembra, né, a rotina. Enfim, eu mudei toda a minha rotina, tô indo a novos bares, eu mudei meus hábitos alimentares, eu tô acordando mais cedo, eu comecei projeto no TikTok, comecei o projeto aqui desse podcast. Então, assim, é importante você mudar toda a sua rotina, e tudo isso envolve o contato zero pra valer. Não é só não falar no WhatsApp, não é só remover do Instagram, não é só não ver stories, não é só silenciar os teus stories para sua ex não conseguir ver, tá? É muito mais intenso que isso. Então, considere, entenda o que eu quero que você leve dessa conversa aqui hoje. Que é importante que você siga em frente e remova, exclua, elimine, extermine a presença, o espírito fantasma do seu ex da sua vida, tá? Você precisa fazer isso. Por quê? Senão você não supera. Vai demorar muito mais, você vai ficar ali meses e meses lembrando a tua ex, o que vai te impedir de conhecer uma pessoa muito mais legal, muito mais bonita, muito mais gostosa, que vai te fazer muito mais feliz, tá? Segundo ponto, que muita gente pergunta: Edu, quanto tempo deve levar o contato zero? E aqui eu tenho 2 respostas para vocês, tá? A primeira resposta é a ideal. Você nunca deve romper o contato zero. Nunca. Mas por que nunca, Edu? Porque acabou. Seu relacionamento chegou ao fim, vocês não estavam felizes e a relação terminou por um motivo. Então você não tem mais por que falar com ela. Não tem.
Sabe, o contato zero serve pro resto da vida. Pois se vocês terminaram, foi por um motivo e não faz mais sentido vocês voltarem. É simples assim. Edu, a gente pode ser amigo um dia? Se e somente se já tiver 100% superado e se o seu ex-namorado passar na sua frente e for tão indiferente quanto ver um estranho, beleza. Mas ainda assim, de repente o seu namorado tá com uma namorada que tem ciúmes de você por você ser a ex dele e ela não se sente muito à vontade. Então é melhor evitar, tá? Melhor evitar. A segunda resposta a respeito de quanto tempo deve levar o contato zero é um pouco mais delicado. Eu quero que você escute isso com muito cuidado, com muita parcimônia e com bastante atenção. Você só deve romper o contato zero se e somente se, né, essa é a segunda hipótese, se e somente se você não é mais emocionalmente dependente do seu ex, você já pode muito bem viver sem ele, não tem mais tanta ou nenhuma saudade e restou tão somente um leve interesse que pode talvez um dia, quem sabe, inspirar uma nova aproximação, tá? Ou seja, você já superou, você já não quer mais ficar com seu ex, ele pra você é irrelevante, mas você ainda acha ele bonito, você ainda acha que ele é uma pessoa, né, interessante, quem sabe ele mudou, tá mais bacana, tá mais bonito, aí talvez. E ainda assim, nesse caso, recomendo só romper o contato zero depois de uns bons 6 meses a 1 ano, se não até mais, para você amadurecer e cicatrizar bem das dores da relação. Mas para falar a verdade, eu recomendo nunca mais. Assim, cara, voltar com ex nunca dá certo. É muito complicado, muito complicado. Vocês não são Diego e Frida Kahlo, sabe? Então é muito difícil. Ou, por exemplo, o John Lennon e a Yoko Ono. Eu sei que o John e a Yoko, eles se separaram, se não me engano, por 4 anos. Me corrijam aí se eu estiver errado, fãs de Beatles. Mas, se eu não me engano, eles ficaram separados uns 2 ou 4 anos e voltaram e era o amor da vida. Mas isso é exceção. Eu não quero que você se inspire nesses exemplos românticos e raríssimos, tá? Então, romper nunca. Resposta simples, nunca, acabou. Resposta um pouco mais delicada e cuidadosa, se você tem maturidade para isso, sem somente ser tá tudo bem e você voltaria porque as coisas melhoraram. Mas assim, não tem um prazo determinado, tá? Outra coisa sobre o contato zero que eu achei importante, que é o terceiro ponto aqui da minha lista. Não fique relendo mensagens antigas. Tá? Eu sei que a minha ex fazia isso, ela relatou, minha ex recente, fala, eu fico aqui vendo as nossas mensagens, gosto de ver os seus vídeos, de você tocando violão e tal. Eu falei, cara, não faça isso, cara, não faça. É muito triste, cara. Então, assim, isso é uma tortura muito pesada, né? Até eu que sou curioso, eu sou muito mais ansioso e curioso do que ela. Eu sou mega nostálgico, eu sofro muita saudade, gente. Eu sinto muita saudade. Emocionei. Então eu não ouso fazer essas coisas. Não ouso. E eu vou falar a verdade. Esse foi o meu 5º relacionamento na minha vida. Meu 5º namoro. Todos os 4 últimos, eu sempre stalkeava e eu ficava vendo mensagem. Eu ficava me torturando e tal. E dessa vez eu decidi não fazer isso. Porque como a gente terminou com pouco tempo, com muita paixão ainda, pra mim tá muito recente. Eu não dou conta de ver as fotos dela, não dou conta de ver as nossas mensagens, eu não dou conta de saber notícias dela. E eu a removi do meu Instagram não porque eu não quero mais, não porque eu a odeie, porque eu sinta raiva. Tenho uma leve mágoa, tenho uma leve chateação por coisas que aconteceram, mas eu decidi me afastar e fazer o contato zero pela primeira vez, desse modo radical, como eu tô ensinando aqui nesse episódio aqui do Relacionamento é Coisa Séria, porque eu gosto muito dela. E eu preciso superar isso. E eu acho que ela tá na mesma situação agora. E você, com certeza, aí que tá me escutando aqui, tá me dedicando, tá dedicando todo esse carinho aqui ao meu podcast. Agradeço por isso, pela sua presença. Você também deve estar sentindo isso. Então você precisa superar. Então é uma tortura muito pesada. Então, essas mensagens antigas, se você é do tipo que não quer ficar vendo, só arquiva ali no seu WhatsApp. Mas agora me responde uma pergunta. Você vai fazer o que com isso? Você vai mostrar pros seus netos? Você vai colocar no museu? Cara, você não é a Anitta, você não é a Daniela Mercury, você não é o Lulu Santos, você não é uma pessoa famosa. Isso não vai entrar pra história. De repente seja a sua história, você quer rever daqui a alguns anos, tudo bem, isso eu até respeito. Mas se aquelas mensagens não têm um sentido mais, pra quê? Eu deletaria, tá? Outra coisa que eu acho importante, apagar as fotos de vocês ou arquivar, tá? Uma dica que eu sempre dou, tanto no meu TikTok, lá nos vídeos, tem um vídeo que eu falo só sobre isso, quanto aqui no podcast. Eu sempre digo, se você não consegue apagar as fotos, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Quando eu vou apagar, o que eu faço? Eu não quero ficar revendo, porque me dói. Ver a gente numa festa, ver a gente feliz, saber que esse relacionamento terminou, é muito triste. Eu entreguei o celular pra uma amiga minha,
Falei, acessa, tá aqui assim, ó, tá aberto o celular, acessa a galeria, acessa o Google Fotos, acessa meu Instagram e apaga tudo. Inclusive os stories. Apaga tudo. Eu não quero ver. Ah, Edu, então... Ela apagou tudo, depois eu perguntei ainda. Falei, amiga, você eliminou da lixeira também? Porque eu sou filha da puta, cara. Eu sou persistente. Eu sei das manhas. Então eu falei, não, deleta da lixeira também pra eu não poder recuperar. E ainda tem um jeito de recuperar por meio de programação. Você contratar um programador, ele consegue recuperar, mas eu não quero fazer isso. Então apaguei tudo. Então apague ou arquive as fotos de vocês, stories, desative as lembranças do Facebook e do Instagram pra você não ficar vendo foto do seu ex. Tá? Que mais que já falei então do modo lembranças. E outra coisa aqui, outro ponto importante que eu falei no começo desse nosso episódio e quero reforçar aqui agora. Se o seu ex é da sua galera, se vocês frequentam a mesma turma, vocês estão na mesma faculdade, trabalham no mesmo lugar, até falei no episódio 02 sobre o perigo de stalkear, que eu vi uma menina, aliás, uma seguidora do TikTok comentou assim, porra, Edu, o que eu faço, cara? Eu trabalho do lado do meu ex. Ele senta do meu lado, assim, ó, tipo, se eu esticar o braço, eu bato no ombro dele. O que eu faço? Que situação, cara? Nesse caso, eu recomendo, contato mínimo. Seja apenas educada. Bom dia, boa noite, sabe? Faça o mínimo. Seja formal, sabe? Porque isso é realmente horrível. Inclusive, né? A minha primeira ex, eu terminei com ela em 2009, eu tinha acho que uns 23 anos. Ela fazia faculdade comigo. E cara, essa história é horrível, quem sabe um dia eu conte aqui no podcast, porque ela terminou na véspera do meu aniversário, cara. Quem que faz uma coisa dessa? Não pode, né? E foi muito dolorido. E pô, ela sabia que era meu aniversário, foi lá e terminou comigo. E ela fazia faculdade comigo. Não na mesma sala, mas ela fazia, na época, publicidade, eu fazia jornalismo. E foi insano de dolorido, porque a gente terminou em 2009 e ainda tinha 2010 pra se formar. E foi um ano cruzando com ela no corredor quase todo dia. E a gente não se falava por nada. Cara, a gente deu bom dia umas 2 ou 3 vezes ao longo desse ano. E teve uma vez lá que um projeto meu de fotografia foi aprovado e ela veio me dar parabéns. Achei super legal, obrigado, beijo, tchau. E cara, eu fugia dela que nem o diabo da cruz e ela fugia de mim também. Então a gente se evitava, então foi até que tranquilo. Então mantenha a distância e fale apenas o necessário. Mas se vocês trabalham juntos e tal, eu acho que até vale você falar com a galera do seu trabalho, né, da sua faculdade, ou de um curso que você frequenta, dos amigos, falar assim, gente, eu não tô bem, evitem falar comigo sobre isso, se vocês têm que trabalhar juntos, fazer uma tarefa juntos, faça, entrega, tchau. Mas, cara, se você tiver liberdade dentro do seu trabalho, peça pra mudar de área, peça pra dar um tempo, se você tem proximidade com o seu chefe, com a sua chefe, fala, olha, eu não tô bem, me tira daqui, por favor, eu preciso me preservar, tá bom? Outra coisa, né, se vocês têm uma galera juntos ou tem uma vida social que ainda tá conectada, eu sugiro você evitar os eventos no começo desse contato zero, tá? Pelo menos cara, até você ficar 100% bem. Quando que é o limite, Edu? Quando que eu vou poder, por exemplo, a minha ex, o meu ex faz parte da minha... Eu não vou conseguir eliminar completamente. Quando que eu volto a me relacionar, a ter contato com ele, cara, quando você estiver 100% curado. Então, por exemplo, como eu falei no começo, se for aniversário de uma amiga de vocês, recomendo não ir. Pô, mas eu vou perder meus amigos? Talvez. Não necessariamente, porque se for amigo mesmo, você fala assim, vai ser aniversário do Joãozinho, então eu não vou. Mas Joãozinho, eu quero ter uma festa com você, então depois a gente marca um segundo encontro. Eu sei que é um saco pra turma, eu sei que é chato pedir isso, mas o mais importante é a sua saúde mental. E se eles são seus amigos mesmo, eles vão entender e vão ceder. Os meus amigos já cederam várias vezes por isso, tá? A minha ex, ela tem vários amigos em comum e quando sai assim, eu não vou e vice-versa, tá tudo bem, todo mundo entendeu. Porque todo mundo já se fudeu nessa vida por um relacionamento que termina e dói. Puta que pariu como dói. Outra coisa, é importante lembrar que a sua prioridade aqui é ficar bem e cuidar da sua saúde mental. Bom, outro ponto sobre o contato zero, vocês já entenderam, né? Então aqui recapitulando rapidamente, então a gente mudança de rotina, então mude a decoração da sua casa, mude os móveis. Uma coisa que eu fiz também foi comprar novos lençóis, né? Comprei um cobertor novo, já que aquele me lembrava dela. Não falar pelo WhatsApp, recomendo até bloquear, tá? Mas enfim. Aliás, sobre o WhatsApp, uma coisa importante que eu esqueci de falar. Eu recomendo você apenas excluir o contato da sua ex ou do seu ex, tá? Porque você não vai mais fazer contato, né? Acabou, não tem mais por que vocês se falarem. Se precisar se falar algum dia, você dá um jeito. Mas, porque, senão, vamos supor, o nome do seu ex é Eduardo, tipo eu. Aí você tem 2 amigos chamados Eduardo. Toda vez que você digitar ali Edu, vai aparecer o contato do teu ex, então você vai ficar lembrando desse cara, desse
estrala desse cara, desse coisa, toda vez que for falar com seus amigos. Então, exclui o contato, que daí não fica aparecendo, porque isso também é uma forma de contato. Tudo, imagens, telefone, fotos, cheiro, perfume. Porra, às vezes você tá lá no teu banheiro, você abre a gaveta e tá lá, sei lá, o brinco que ele te deu. Joga o brinco fora, dá pra uma amiga, enfim, cara, tem que... É complicado, sabe? Às vezes ele te deu uma roupa e essa roupa lembra dele. Doa, compra outra, sabe? Acho importante você evitar se isso tá te incomodando, tá? Porque eu sei que incomoda muita gente, a gente tá aqui por isso, né? Se você tá escutando esse episódio, porque isso provavelmente te incomoda, né? Então vamos falar agora sobre a exceção do contato zero, tá? Já falamos aqui da galera, então o que é a exceção? Se você tem filhos, aí não tem conversa. Você vai ter que falar, do que eu faço? Meu ex fica me provocando, a gente tem 2 meninos, 2 meninas, tem cachorro, guarda compartilhada, o que a gente faz? Fale somente o necessário. E se ele me provocar? Ele fica, olha só, peguei aqui as crianças na escola, a gente tá pensando em pegar um cineminha, quer ir com a gente, ou comprei aqui um bolo de chocolate na padaria pra eles, posso subir aí na sua casa, deixar um pedacinho contigo? Não, você não pode subir. As crianças sobem, você não. Porque acabou. Então assim, deixe somente o necessário nesse convívio, tá? Outra exceção do contato zero, se vocês têm dívidas, né, ou negócios em comum, por exemplo, a minha ex, a gente tinha uma agência de marketing juntos, e a gente teve que se falar por muito tempo ainda, isso foi bem ruim pra mim e pra ela, mas aí não tem jeito, a gente só mantinha o necessário. E é muito difícil, porque às vezes a gente tava conversando sobre negócios e a vida pessoal aparecia no meio, e às vezes a gente brigava, então é muito complicado, sabe? Não passem por isso, meu Deus, como eu sofri com isso. E outras pendências juntos, às vezes tem dívida, ou por exemplo, minha ex, a gente tinha que ir no cartório para desfazer a união estável. E não tem jeito, né? Mas fale só o necessário e sem conversinhas aleatórias ou paralelas, tá? E agora o último ponto aqui desse episódio. Curioso que ele está mais curtinho, né? Vai ficar aqui com uns 22, 23 minutos, anterior também. E o primeiro ficou com 55 minutos, porque é sobre término, né? Então tem muitas dicas. Então assim, olha, se você tá sofrendo por amor, se você tá morrendo de saudade de sua ex, mas você sabe que acabou e não tá conseguindo se cuidar, escute o primeiro episódio, que a gente fala de tudo isso, eu trabalho bastante sobre isso, tá? Mas vamos lá, aqui eu tenho um ponto extra sobre a questão do contato zero, que você já deve ter se perguntado ao longo desse episódio aqui. E se, preste bem atenção, e se o seu ex quebrar o contato zero e falar com você? O que você faz? Faz ideia? Então tá, já me preparei para isso também, tá? O que pode acontecer? Vamos supor, vocês terminaram faz 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses e vem aquela maldita filha da puta de mensagem sacana pra te encher o saco. Que é, encher o saco eu digo pra te incomodar. Sinto sua falta. Você só recebe isso do seu ex. Sinto sua falta. Essa mensagem é tenebrosa, eu já vou explicar o porquê. Ou então SDDS, que é o famoso saudades. Cara, receber essa mensagem é muito ruim. Terceira mensagem que também chateia muito e confunde. Como é que você tá? Como você está? Como tem passado? Tá tudo bem por aí? Essas 3 mensagens são muito complicadas, tá? Por que são complicadas? Porque você tá apegado, né? Você talvez ainda lembre. Só que essa mensagem, eu até fiz um vídeo no meu TikTok sobre isso, falando sobre o quanto isso é perigoso, porque essa mensagem ela é vazia. Tá? Quero que você entenda que essa mensagem não te diz caralho nenhuma. Por que eu digo isso? Porque você, o sinto sua falta, ele não traz uma informação de melhora. Porque, relembrando, se vocês terminaram, foi por um motivo. Tá? Vocês terminaram por um motivo. Se vocês terminaram, para que haja um retorno, porque às vezes dá certo, eu já voltei muito namoro. Aliás, todos os meus namoros tiveram pelo menos um rompimento. É curioso pensar sobre isso. Porque às vezes é no começo, as coisas não se acertam muito bem, né? Ou é até o primeiro ano ali, até dar 1 ano de relação, de namoro sério mesmo, muita coisa pode acontecer. E às vezes você não tá preparado pra lidar com isso. Então eu sempre recomendo quando você começar um namoro. Aliás, eu sempre recomendo terapia pra todo mundo. Todo mundo tem que fazer terapia pro mundo ser melhor. Mas você entrou no namoro, cara, automaticamente, mesmo que vocês estejam super bem, se amando, tudo certo, bonito, maravilha, entra na terapia, porque vai rolar problema. Porque chega uma hora que Tirei a blusa aqui, não sei se deu pra ouvir. Chega uma hora em que
as diferenças de vocês vão se chocar. Você gosta de rock, ele gosta de MPB. Você gosta de sorvete, ele não suporta sorvete. Ele gosta muito de futebol, mas você gosta de videogame. As coisas vão começar a se bater. Então é importante ter a terapia sempre, né? Mas vocês terminaram, tal. E aí você sabe que o seu ex tem um monte de defeito assim como você. De repente o seu ex tinha um problema com bebida, ou o seu ex ele não te dava tanta atenção, o sexo não era muito bom, às vezes rola que a transa não tá muito boa, ou por exemplo o seu ex cara, um problema grave que às vezes acontece, oh meu Deus, me fugiu todos os exemplos aqui, mas já deu pra entender, né? Enfim, você tinha um problema com o seu ex. O que acontece? Você precisa que essa pessoa mude para que uma relação tenha a possibilidade de funcionar novamente, tá? Então se o seu ex não resolveu os problemas dele que te incomodavam, e se você também não resolveu os seus problemas que incomodavam o seu ex, vocês vão voltar por quê? Pra voltar pra mesma merda? Pra ficar ruim do mesmo jeito? Não vale a pena. Tá? Rever um filme vai ter o mesmo final. Então, se você for assistir Titanic, ele vai bater no iceberg e ele vai afundar. Não tem como mudar o destino do Titanic. Da mesma forma, se vocês não mudarem, vocês vão bater no iceberg de novo e o navio vai afundar. Então, quando vem uma mensagem como sinto sua falta, saudades, como você está, toma cuidado. Tá? Você até pode dar um pouco de corda para essa mensagem para entender qual é a real intenção. Se for uma boa intenção, manda bala. Do contrário, ignora. O que é uma boa intenção? De repente o seu ex manda uma mensagem assim: tô com saudade de você. Você fala: ah, perfeito, tal. E você tá bem? Ah, estou bem sim. A gente pode tomar um café? Ou então a conversa fica meio descompromissada, assim. Se você tiver saco pra isso, né? Pra dar corda pra isso, mas... ah, e aí, como é que estão as coisas? Aquele seu projeto, como é que tá sua mãe? Você sabe onde é que essa conversa vai chegar, né? É sempre assim. Vai, conversinha, vai, vem. De repente, puf, vamos tomar um café juntos? Quero te ver? Vamos tomar uma cerveja? Você tá em casa? Posso ir pra conversar contigo? Você só pode cair nessa cilada ou entrar e aceitar essa situação sem somente ser o seu ex chegar pra você e falar assim: cara, eu quero falar com você porque eu reconheço que eu tava bebendo muito, que eu não te respeitava e que... é isso que eu queria falar aquela hora, quando falta respeito. Ou eu tava sendo muito tóxico, eu tava sendo abusivo, eu tava tentando te controlar, eu fiz um tratamento, eu tô melhor, eu quero que você me dê uma nova chance. Se você ainda gosta, beleza. Mas enfim, eu preciso... isso pode ser assunto para um outro podcast em que a gente fale sobre como voltar pro ex, né? Recebendo essas mensagens, como é que você lida com isso. Mas de qualquer forma, eu recomendo o seguinte: se você for voltar, volta devagar, tá? Não se entrega de uma vez, vai devagarzinho. Mas enfim, sinto sua falta, saudades, como você está. E finalmente, outro tipo de mensagem clássica pode chegar. Ele manda memes, uma notícia ou algo assim: ó, viu esse filme? Cara, eu recomendo realmente, se é só... sabe, se você não tá bem, se você sabe que essa pessoa não vai mais te fazer bem, nem responda. Ou... aliás, uma dica bem importante. Se você sentir que essa conversa, que o seu ex quebrou o contato zero e tá te dando corda novamente, não importa se foi ele que terminou ou se foi você que terminou com ele, eu recomendo você demorar bastante pra responder. Mas demorar mesmo. Tipo assim, 2-3 dias. Tá? Porque se você responde muito rápido, dentro da sua cabeça já vai ativar uma química de opa, tamo voltando, né? Se você ainda realmente gosta dessa pessoa e acredita que esse tempo afastado pode ter melhorado alguma coisa, então demora. Mas cara, na boa, se teve quebra de contato zero, tipo, sinto sua falta e morrer nisso, a pessoa não te mandar mais nada, não responda, siga a sua vida, tá bom? Acho que deu pra entender o que é contato zero. Então, relembrando, né, que o contato zero é muito mais do que apenas dar um gelo no WhatsApp, tá? Você precisa se reinventar, começar do zero e trabalhar pesado na sua autoestima até que o seu ex não seja mais do que uma pequenina lembrança no seu passado, tá? Eu também vou fazer aqui um episódio, tá aqui na minha programação, sobre autoestima dentro do relacionamento, tanto dentro quanto depois do término, porque, cara, a gente sai sempre devastado se sentindo um merda, né? Eu queria fechar esse episódio com uma frase linda de uma música linda do Belchior, esse cantor maravilhoso. Recomendo que vocês escutem Belchior, em que ele fala assim: no presente, a mente, o corpo é diferente. No presente, a mente, o corpo é diferente. E ele termina assim: e o passado é uma roupa que não nos serve mais. O passado é uma roupa que não nos serve mais. É como se fosse uma aranha ou uma cobra. Depois que você se desfaz daquela velha casca, você já tá maior. Você não cabe mais naquela casca pequenininha. Então, deixe o seu ex ir
ir embora. Ele não mais te pertence. Devolve o carro na locadora, devolve ao universo, devolva à vida aquilo que não é seu e foi apenas emprestado, tá? O seu ex é uma energia que você emprestou por um tempo, que você usou, você aproveitou, você também deu sua energia, também foi usado, no bom sentido, né? Foi usado, teve um valor, teve uma utilidade e acabou. E se o seu ex for realmente pra você, ele vai voltar, o universo dá um jeito. Tem muitos relacionamentos que voltam, raridade, mas tem, e dá tudo certo. Mas aí, deixa o seu ex voltar atrás, ele que rompe o contato zero, tá? Você não precisa mais do seu ex na sua vida. É isso aí. Lembrando que, né, você pode me acompanhar meus vídeos diários no TikTok, que é a minha rede principal, e também no Instagram e YouTube. É só me procurar lá pelo Edu Baggio ou edu.diálogo. Esse é o meu nick lá, é o edu.diálogo. Muito obrigado pela atenção ao meu trabalho. Foi uma honra gravar esse episódio aqui pra vocês. Semana que vem tem mais. Fiquem bem, eu amo muito vocês. Aquele beijo.